enfermeiras, aos nossos agentes de saúde, que são importantíssimos para a população de Santo Estevão e região. E hoje é um dia que estará marcado no calendário de saúde de Santo Estevão e região. Por isso, eu convido vocês a tomarem nota de todos os assuntos que nós vamos ter aqui. São diversos temas. Nós vamos ter um calendário de 6 dias, que se inicia hoje, pela manhã, aos dias da semana, à noite, a partir das 19 horas, e terminando no próximo sábado, dia 12, com um conteúdo riquíssimo. Então, convido a vocês a participarem. Nós vamos ter aqui as aulas com profissionais renomados. Logo após, nós vamos abrir para algumas perguntas. Eu acho isso muito válido. E não tem como iniciar esse simpósio sem chamar as cabeças idealizadoras desse projeto. Por favor, uma salva de palmas para os nossos sócios fundadores, Dr. André Matos e Dr. Fabrício Fonseca. Por favor. Bom dia a todos. Com muito prazer, satisfação e felicidade, né, que eu estou aqui hoje juntamente com minha equipe, com meu sócio, Dr. Fabrício. Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou médico radiologista. Estamos aqui hoje no intuito de fornecer um conteúdo de qualidade, né, para vocês, um conteúdo de capacitação, né. Gostaria de agradecer a toda a minha equipe do Centro Médico Mais Saúde, Marcos Santana, da Integramed, Jefferson, Vitória Luiz, que prepararam isso aqui com muito carinho, muito empenho, né, para que a gente pudesse estar aqui agora, né. E agradecer também as autoridades que estão sempre presentes, estão sempre nos ouvindo, agradecer a nossos palestrantes, por disponibilizar o tempo de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, e agradecer principalmente a vocês, né, a nossa plateia, porque eu acredito, agora, vendo vocês aqui, que o pensamento de vocês, ele é igual ao pensamento do Centro Médico Mais Saúde, né? Se vocês estão aqui hoje, dia de sábado, né, deixou os afazeres de vocês, deixou o trabalho duro de vocês, né, para estar aqui se capacitando, conhecendo, para estar aqui se capacitando, para estar aqui aprendendo coisas novas, é porque vocês se importam com o paciente, né? Então, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns por estarem aqui e se importar com o seu paciente, porque no final de tudo aqui, eu acho que o grande beneficiado aqui de tudo é o nosso paciente, é o cuidado com o nosso paciente. É isso aí, pessoal. Parabéns. Vamos lá de simpósio. Eu vou passar aqui o microfone para meu sócio aqui, Dr. Fabrício. Pessoal, bom dia. Eu queria pegar só o gancho dos meninos que já iniciaram. Meu muito obrigado. Tá aqui é um momento de reconhecimento que nosso trabalho está valendo a pena, que a gente está no caminho certo. A presença de vocês aqui mostra e é um indicador de norteio para mim e para meu sócio, para toda a equipe. Entendeu? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque foi Ele que me autorizou, me capacitou, me direcionou a tomar esses caminhos. Tudo que eu faço, eu apresento primeiro a Ele. Então, fica esse primeiro agradecimento. E, em segundo lugar, agradecer. Estou um pouco gago, viu, gente? É porque é a primeira vez. Mas eu quero agradecer também a vocês. E agradecer aos convidados, os palestrantes, aqui na figura de Dr. Lúcio, doutora Elvia, Ian, que já chegou, a Alana, que vai estar palestrando conosco também. Meu muito obrigado. São amigos, pessoas que eu admiro enquanto pessoas, são autoridades naquilo que estão fazendo. Eu tenho a maior admiração pela pessoa e pelos profissionais que são. Daí o meu convite. E fiquei muito feliz por eles estarem aqui conosco. Entendeu? Espero que vocês aproveitem nossa primeira palestra. Eu estou falando da maior autoridade de terapia intensiva daqui da região.
né? Conheci Lúcio há muitos anos e a cada dia que passa, ele só solidifica essa admiração que não só eu tenho, mas todo mundo tem. Lúcio está trazendo para o Clériston a primeira residência de terapia intensiva, é o coordenador também da Unimed, aliás, aí já está dizendo tudo. Mas eu não poderia de falar dessa pessoa que é extremamente admirável. Acolheu, eu quando cheguei aqui na região, que eu não sou da região, ele me convidou para poder começar a terapia intensiva, só que eu acabei desviando para a parte da nefrologia e tem formado excelentes profissionais. Aproveitem, explorem ele nesses minutos. Em seguida vai estar Elvinha, como eu chamo carinhosamente, tem Patrícia e Ian, também, que é um enfermeiro brilhante, que vai estar também dando um desfecho final. Tá bom? Lúcio, por favor, assuma, meu amigo. Obrigado, pessoal. Acho que eu vou falar daqui de baixo, que eu já sou muito grande. Se eu fico lá em cima, fica maior ainda e pode atrapalhar. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite de Fabrício. Realmente o que ele disse, nós somos amigos de muitos e muitos anos e começamos carreira em Feira de Santana há um tempo atrás e construindo todo um processo de dedicação a fazer o melhor pelos pacientes. Isso é o que marca o trabalho dele desde o princípio, é o que norteia a nossa escolha pela medicina. Então, eu fico muito honrado com o convite e com as palavras carinhosas de um grande amigo, irmão, que é Fabrício, e parabenizo a todos, ao sócio e a toda a equipe dele, por começarem um projeto que tem uma visão grande, já com o que eu acho que tem de mais importante ao fazer um projeto de trabalho, não se perder o foco em excelência, em qualidade de assistência prestada ao usuário final, que é o paciente que vai procurar aquele serviço. Então, mais uma vez, muito obrigado, mas vamos lá, que ele me deu uma missão extremamente árdua, falar em 25 minutos sobre suporte básico e avançado de vida, que é algo que é ensinado num curso de imersão de 1 dia e meio, sem parar. Um curso que é feito de 7 da manhã a 7 da noite num dia, no outro dia de 7 da manhã a 1 da tarde, sem parar. Ele quer que eu resuma em 25 minutos, mas amigo é para isso, né? Para dar o desafio e a gente abraçar. Eu não tenho um conflito de interesse com o tema, exceto a paixão pelo tema. Eu milito nos cursos de imersão, de reanimação, desde sempre. Em 20 anos que tenho de medicina, sempre militei nesses cursos, então meu conflito é o amor que eu tenho pelo tema. Toda vez que alguém me chama para falar de suporte básico e avançado, eu já tenho a vontade de ir, então é esse o interesse. Tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, deixa eu só cronometrar meu tempo, para não me perder, tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje está direcionado nos guidelines internacionais. Esses guidelines são publicados a cada 5 anos, nesse livrinho aqui, que é o livro que a gente chama de uma sigla, ACLS, que significa, traduzindo, Suporte Avançado de Vida em Cardiologia. O que é que ele tenta nos ensinar? As principais formas de conduzir o atendimento de um paciente numa situação de parada cardíaca ou de quase parada cardíaca. Quem aqui já viveu uma situação de parada cardíaca, de participar da cena, levanta a mão. Só para eu me situar aqui na plateia. Quem na nossa plateia é estudante de medicina? Temos? Estudante de enfermagem? Enfermeiros? Técnicos de enfermagem? Tá bom, me situei onde estamos. Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês envolve um treinamento, e não é um treinamento médico, é um treinamento multidisciplinar, onde uma equipe que está atendendo uma situação mais extrema, não há nada mais extremo na situação de atendimento de um paciente do que ele parar. Elvia vai falar do atendimento ao paciente crítico. O paciente crítico politraumatizado. Esse paciente, qual é o pior evento que pode acontecer? O coração dele parar na hora desse atendimento ou no evento do trauma. Patrícia vai falar sobre cefaleia. E esse paciente com a cefaleia intensa, ele pode estar tendo um AVC, ele pode estar tendo uma hemorragia intracraniana, e o pior evento que esse paciente pode ter é uma parada cardíaca. Então, essas instituições internacionais se unem a cada 5 anos e lançam uma publicação que resume o que é que a gente deve fazer no cenário de parada. E a parada, pessoal, começa com algo básico, mas extremamente importante. E eu costumo dizer que é o mais importante.
da reanimação é que esse paciente tem acesso a um suporte básico de vida bem feito. Porque, se ele não tiver acesso a isso, não adianta você ter um médico como o Fabrício na linha de frente, que sabe reanimar o paciente, sabe identificar uma arritmia que pode levar a uma parada. Se esse paciente parar e não tiver ninguém comprimindo o seu tórax de forma adequada, porque assim é que a gente garante circulação de sangue no próprio coração, no cérebro, garantindo que, caso esse paciente volte à vida após a parada, que ele não tenha uma lesão neurológica permanente e nem outras lesões orgânicas secundárias à forma como ele foi atendido. A despeito dos avanços recentes que aconteceram na medicina, 40% dos adultos que param, eles não recebem reanimação por um leigo. Então, eu sempre começo o ACLS, a despeito da gente estar aqui convidado por uma instituição de saúde, e o foco vai ser parada intra-hospitalar, mas é muito importante a gente destacar que todos vocês aqui, estudantes, médicos, enfermeiros, técnicos, que se propõem a aprender esse tema, têm que ser multiplicadores. Vocês têm que ensinar as pessoas como é que identifica alguém que provavelmente está com o coração parado e qual é a primeira medida que deve ser realizada. Um dos ambientes onde eu e o Fabrício já militamos foi o SAMU. E no SAMU, esse é um dos cenários que a gente encara no nosso dia a dia, é ser chamado para uma parada e chegar lá e o paciente não está sendo reanimado. E isso determina ele ter chance de voltar a viver ou não. Quando ele está sendo reanimado, a chance dele é muito maior. Então, nós temos também que fazer isso, de treinar não só profissionais de saúde, mas treinar leigos. E é por isso que uma das coisas que os meninos querem na clínica deles é que o pessoal da recepção da clínica deles saiba atender um paciente numa situação de parada, porque esse paciente pode parar ali sentadinho, esperando a hora dele fazer um exame, esperando a hora dele ser atendido pelo médico. Ele está ali sentadinho na cadeira da recepção. A primeira pessoa que vai identificar essa parada, quem é? A recepcionista. Ela tem que ser treinada, senão ela não vai fazer diferença na chance dessa pessoa voltar à vida. E como é que a gente é orientado a fazer esses treinamentos? Através de uma sequência de atos. E aí o símbolo dessa sequência é a corrente, porque uma corrente ela é formada pelo quê? Por elos. Se eu quebrar um elo, a corrente se desfaz. Então, existe a corrente da sobrevivência da parada intra-hospitalar, onde você reconhece, você aciona o que você tem de avançado para que esse avançado chegue. Então, a gente falou que, se for na clínica, a recepcionista ela vai ver, ela vai identificar, opa, esse paciente está desmaiado, ele provavelmente pode ter uma parada, ela vai pedir ajuda. Ela vai acionar a emergência da clínica ou do hospital. Ela vai dizer, traz o carrinho de parada, chama a equipe, porque eu estou diante de uma parada. Ela imediatamente começa a compressão. E se você tiver ainda no suporte básico um dispositivo que reconhece automaticamente parada cardíaca e dá choque, DEA é o nome desse aparelho, desfibrilador externo automático, a própria pessoa que está oferecendo o suporte básico, executando o suporte básico, essa pessoa instala esse desfibrilador. Depois de reanimada, a pessoa tem que ter cuidados pós-parada, porque quem para tem um péssimo hábito, vocês sabem qual é? Parar de novo. É terrível, porque o paciente que para é um doente instável. Então, ele pode parar de novo. Existe uma sequência de ações, depois que nós reanimamos o doente, que precisamos executar para que ele não pare novamente. E, por fim, cuidar da recuperação desse doente e de sua família. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora na sequência. Eu sempre trago essa imagem de que é uma publicação de 1979. Ela já tem muitos anos, mas o que ela traz de mais contundente é que a gente entender que, num cenário de parada cardíaca, é inadmissível que se arraste o pé, que se faça as coisas na malemolência, na ginga, na tranquilidade. Opa, ele está desmaiado, vamos ver aqui o que é que foi. Traz uma água com açúcar, bota um pano na cabeça. Não dá. Isso é determinante desse doente estar vivo ou morto daqui a 10, 15 minutos. Então, se um doente demora mais do que 8 minutos de receber suporte básico e mais do que 16 minutos de receber suporte avançado, a chance de vida que esse doente tem é zero. Olhem a diferença da primeira linha. Se o suporte básico é iniciado ao ter uma parada em até 4 minutos e o avançado chega em até 8, lá em 1979, a chance desse doente sobreviver era de 43%, era quase meio a meio. E isso pulou para 70% ou mais, 75% ou mais, com o advento do DEA, do desfibrilador externo automático, que é um aparelho que mudou o cenário de parada extra-hospitalar
e também com a melhoria da assistência de saúde e tecnologia no intra-hospitalar. E a gente aprende muita coisa em atendimento de urgência e emergência com regrinhas mnemônicas, A, B, C, D. Na parada, a regra básica é CAB. Não cabe a gente falar em outra coisa na parada. É CAB, é cabe. Onde C é compressão. Vocês vão ver que a ênfase maior aqui será em compressão cardíaca bem feita. Que isso é o que vai garantir com que o coração continue mandando sangue. Depois, abrir a via aérea e ventilar. E aí a gente já vê um conceito muito errado que a maioria das pessoas tem, que acha que diante de um desmaio, diante de um paciente com o coração parado, a primeira coisa que tem que fazer é boca a boca, é ventilar o doente. Nós próprios médicos, na nossa formação, às vezes não é dada a devida ênfase, e eu, que estou ali no dia a dia de hospital, Elvia, que milita todos os dias na emergência, a gente vê muito médico diante de uma parada, passando 2 minutos, 1 minuto, lutando ali para entubar o doente que está parado, e aí ele não consegue porque ele está nervoso, porque ele tem pouca experiência, ele não sabe laringoscopar direito, e ele esquece que a prioridade não é entubar o doente, é comprimir o tórax, enquanto se faz o restante ao redor. Mas comprimir o tórax é algo que não deve parar em momento nenhum. Eu costumo dizer para meus alunos, e aí eu vou dizer para essa plateia bonita aqui hoje, que eu só tenho um grande objetivo ao atravessar aquela porta no final da minha palestra. É que eu deixo... Aqui deve ter o quê? Umas 100 pessoas? Próximo aí, 70 pessoas? Que saiam daqui 70 pessoas neuróticas, obsessivas e compulsivas por compressão torácica eficaz para um coração parado e desfibrilação para um coração fibrilando. Se a gente atingir esse objetivo, o restante vocês vão desenvolvendo com o tempo. Mas atingindo essa meta, eu saio daqui feliz. Existe uma sequência de ações. Eu falei, o paciente vai chegar, digamos, na emergência lá da clínica ou na recepção e vai passar mal, vai desmaiar. Se ele estiver inconsciente, a gente tem que ver se tem resposta. Conversar com ele, tocar nele, acionar o serviço de emergência, pegando o mais rápido possível o desfibrilador. O ideal é que esse paciente seja atendido no local onde o cenário está acontecendo e verificar a respiração e pulso. Vamos ver como é que a gente faz isso. Senhor, o senhor está bem? Eu estou falando com ele, tocando nele. Ele não responde. Eu pedi ajuda, porque ele vai precisar de suporte avançado de vida, ele vai precisar de um aparelho, ele vai precisar de um médico conduzindo essa cena mais para frente, ele vai precisar de um enfermeiro nesse cenário, administrando medicações ou comandando a cena, pois o médico e o enfermeiro devem ter treinamento igual para comandar um cenário de parada. Esse guideline que eu falei com vocês, ele prevê isso, que médicos e enfermeiros sejam treinados da mesma forma para conduzir esse cenário. E, ao pedir ajuda, ele vai checar o pulso, olhando para o tórax, para ver se meu paciente respira e se meu paciente tem pulso. Com isso, eu vou saber se ele está vivo ou está morto. Se ele está num paciente que eu tenho, um paciente inconsciente, mas com pulso, ou um paciente inconsciente sem pulso, que isso muda a forma como eu vou atendê-lo. E aí eu estou olhando para o tórax. Quanto tempo eu passo fazendo isso? O que é que vocês acham? 5, quanto? Segundos. Tem que ter cuidado para não ser... quando eu estou treinando os alunos, às vezes eles fazem. Não tem pulso. Epa, calma, o pulso não dá choque, não é bota o dedo e tira, não. Tem que ser de 5 a 10 segundos, porque meu paciente pode estar bradicárdico, ele pode estar com um pulso muito fraco. Mas eu tenho que checar no mínimo 5 segundos. Então, se vocês estiverem num cenário de parada comigo, vocês vão me ver colocar o dedo no pescoço do paciente e fazer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 5 segundos. Não tem pulso. Essa é a forma de você controlar o seu impulso na parada. Tudo parece demorar muito. Então, você faz 1, 2, 3, 4, 5. Não, em 5 segundos não tem pulso. Aí não são 5 segundos. Então, a gente tem que fazer da forma correta. A checagem de pulso é algo que o profissional de saúde faz de forma muito errada. Tem que checar no pulso carotídeo, que é esse pulso mais próximo do coração que a gente vai sentir, e por 5 segundos. E você ficou na dúvida. Ah, meu Deus, eu não sei se tem pulso ou se não tem. Vamos esperar o doutor Fabrício chegar. Não, não espera o doutor Fabrício chegar. Se você ficou na dúvida se tem pulso ou não tem, você começa a comprimir. Esse é o objetivo. E aí eu já verifiquei respiração e pulso. Meu doente não tem pulso. Se ele não tem pulso, eu inicio a reanimação. Iniciar a reanimação, pessoal, qual é o primeiro ato? Comprimir. Nós sairemos daqui obsessivos por comprimir o tórax parado. E comprimir é como? É devagarzinho, é dobrando o braço, porque aí faz com mais força, é forte, é rápido,
e é sem parar, continuamente. E a cada 2 minutos, se tiver um DEA no cenário, o aparelho mesmo manda você parar. Afaste, sai uma vozinha do aparelho, afaste-se do paciente, analisando o ritmo. E aí você para o aparelho poder analisar o ritmo. Se não tem um DEA, você não para. Você troca a pessoa que está comprimindo, porque a tendência é que com 2 minutos, aquela pessoa que está comprimindo, a qualidade da compressão dela vai caindo. Ah, não, Lúcio, eu estou no melhor da minha forma física, eu malho todos os dias, de domingo a domingo, eu aguento fazer 10 minutos. Não, já é comprovado que a qualidade da compressão cai, e o ideal é revezar quem está comprimindo a cada 2 minutos. Essa compressão forte, rápida e sem parar, garantindo, no mínimo, 100 a 120 batimentos por minuto. Como é que eu consigo fazer isso? Vocês sabem? Como é que eu consigo, mentalmente, garantir que seja de 100 a 120 batimentos por minuto? Tem uma palavra-chave para poder. Porque aqui a Elvia, toda vez que comprime, eu tenho certeza que ela comprime a 110 batimentos por minuto naquela emergência do Clériston. Porque ela faz isso quase todo dia. Ela treina. Ela treina na vida. Nem todo mundo vai trabalhar num serviço que te oportuniza fazer isso todos os dias. Mas tem gente que vai não trabalhar, mas tem que estar pronto para fazer. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer curso, e eu tenho alguns gatilhos. Por exemplo, tem algumas musiquinhas que podem me ajudar a saber o ritmo correto. Alguém sabe alguma? O ritmo da música é o ritmo dos 100 batimentos por minuto? Baby Shark, que é das mais novas, que tem sido utilizada muito, né? Qual outra? Essa é bem antiga, mas ela está no CLS há muito tempo. Stay Alive, Os Embalos de Sábado à Noite, John Travolta. Ah, professor, não é do meu tempo, não. Passa no Sessão da Tarde todo ano 10 vezes. Eu tenho certeza que vocês já assistiram ou já viram um comercial dele lá. Tan, 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 Stay Alive. Tan, 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 tan. A música tem a marcação do ritmo, que é o ritmo da compressão. Então, eu tenho como treinar meu ouvido, eu tenho como treinar meu cérebro, e eu tenho como treinar na minha clínica simulações para que isso aconteça da forma correta. O tórax tem que voltar. Às vezes tem uma pessoa que está comprimindo, que é um cara mais forte, tipo o meu amigo aqui, que está aqui ali, ó, ele é fortão, e ele está ali em cima do doente, e às vezes ele aperta tanto que o tórax afunda, mas não volta, e tem que voltar. Porque na hora que afunda é bombeando o coração, e na hora que volta é o coração relaxando para poder encher de sangue novamente. E não pode interromper as compressões. Ah, para um pouquinho que eu vou pegar a veia, para um pouquinho que o doutor vai entubar, para um pouquinho. Não, gente, não existe para um pouquinho. A compressão, para ser eficaz, ela tem que ser contínua. Essa imagem mostra algumas dicas bem legais de como fazer uma compressão de qualidade. O corpo bem perto da vítima. O peso do tórax é que garante o tórax afundar, e não é seu braço dobrando, o braço fica bem esticado. E aí o que eu falei para vocês de treinamento é que existem várias etapas de treinamento. Aqueles que responderam aqui que nunca participaram vão estar bem verdes, vão estar no início do seu treinamento, começando cedo, aprendendo o que é, como é que vai poder reanimar desde o começo da vida profissional, acadêmica ou mesmo existe. A gente já tem recursos tecnológicos hoje, como os dispositivos mecânicos,
que eles próprios podem fazer compressão. Ainda não substitui a compressão humana. Eles ainda estão com indicação mais em cenários de uma reanimação muito prolongada, num cenário onde o SAMU só tem a ambulância básica disponível, não tem a avançada, e aí tem que deslocar o doente até ter acesso a suporte avançado. Mas eu trouxe aí mais ilustrativamente para vocês conhecerem. E aí, pessoal, na sequência eu tenho a opção de ter, depois que eu fiz a compressão, vocês viram que até agora eu só falei de compressão, mas eu fiz 30 compressões e eu tenho que abrir a via aérea e ventilar o doente. Se eu estou no suporte básico, numa clínica, eu espero que, uma vez que eu já comecei a compressão, já chegou alguém com um dispositivo de ventilação, o AMBU. Então, eu abro a via aérea na hora da ventilação, eu abro a via aérea e ventilo o paciente. Aqui é um dispositivo que se usa na rua, em suporte básico de vida, para evitar que eu tenha contato com a boca do paciente. E aqui, numa clínica, onde eu vou segurar o AMBU, com a manobra do C e do E, abrir a via aérea e ventilar. Isso conectado a uma fonte de O2 a 15 litros por minuto. Eu tenho que garantir 30 compressões para cada 2 ventilações no suporte básico de vida e trocar quem está comprimindo a cada 2 minutos ou 5 ciclos. Chegou o desfibrilador. Lá na clínica, o aparelho que a gente tem disponível é um DEA. Esse DEA chegou, assim que ele chega, ele tem que ser colocado no tórax do paciente. As pessoas às vezes acham, não, termina um ciclo de compressão para colocar o DEA. Não precisa esperar terminar. Continua comprimindo, cola as pás no peito do doente e aí aperta o botão ligar. Aí o aparelhinho fala tudo. Afaste do paciente, analisando o ritmo. Ritmo chocável. Se for chocável, vai piscar essa luz vermelha. A pessoa que está controlando o cenário só vai falar, se afasta todo mundo, não toquem no paciente, eu vou dar o choque. Dá o choque e volta a comprimir. Isso foi uma grande evolução. Completou os 5 ciclos, não insiste em continuar, pois a qualidade da compressão vai cair. Não há Mulher Maravilha, não há Superman nesse cenário. Você passa para outra pessoa, pede ajuda a quem está do lado para fazer o suporte básico. E aí, encerrando o suporte básico, a gente entra imediatamente, para tirar as dúvidas no final, no suporte avançado de vida, onde o suporte básico abre, o suporte avançado sempre. Então, não se começa suporte avançado sem garantir o básico, circulação de sangue nas coronárias e no cérebro. Depois eu vou continuar avaliando o meu paciente, se ele tem disfunções, garantindo o manejo da via aérea, da respiração e da circulação, pensando em causas reversíveis da parada cardíaca. Tem algo dessa parada aqui que possa eu fazer algo que mude esse cenário do paciente, e até letrinhas que nos lembram determinadas doenças são citadas como guia. Você pode pensar assim, ó, tem 5 coisas que começam com a letra H e 5 coisas que começam com a letra T que causam paradas, e que se eu lembrar delas, na hora eu faço uma intervenção do tipo, nossa, meu paciente é um velhinho que passou 2 dias com sinais e sintomas de gripe, resfriado, febre, tossindo, vomitando e sem comer. Esse velhinho vai chegar na clínica como? Desidratado. Então, eu posso pensar que ele tem hipovolemia. Eu dou volume para ele durante a parada. Não vai pegar uma veia para fazer droga? Na hora que eu pegar a veia, abre o soro, porque eu pensei em hipovolemia. É uma coisa que começa com H. Meu paciente chegou aqui com falta de ar. Eu penso em hipóxia. Eu dou oxigênio para ele. Então, a gente pensa nessas causas reversíveis e tenta intervir durante a parada. No suporte avançado, eu sempre faço essa analogia para a gente compactar nosso cérebro, compactar em 2 compartimentos. A caixa do vivo e a caixa do morto. A coisa mais importante para eu fazer diante de um paciente numa situação eminente de parada é definir qual algoritmo eu vou seguir. Eu vou tratar um paciente da caixa do morto ou da caixa do vivo. Hoje, a gente está falando aqui, nessa palestra, sobre a caixa do morto. O doente que chega parado. Em outro momento, a gente pode falar sobre as situações de quase parada. Um paciente que chega com arritmia cardíaca, uma fibrilação atrial, alguma outra situação em que ele chega vivo. Mas aqui, a gente está falando do doente que chega morto. E como é que o doente morto chega? Ele chega inconsciente, ele desmaia. E você faz, senhor, senhor, o senhor está bem? E ele não responde. Você checa o pulso. Na hora que eu checo o pulso, ele não tem pulso, ele está morto. E aí, na caixa do morto, eu inicio imediatamente a compressão e providencio um aparelho. E o aparelho chegando é gel na pá e pá no peito. Eu falei do DEA quando eu estava falando de suporte básico. Quando a gente chega nesse momento aqui já chegou o doutor Fabrício. Aqui já chegou o carrinho de parada, já chegou a enfermeira.
E o que é que essa turma vai fazer? O doutor Fabrício vai botar gel na pá no peito e vai dizer: este paciente está em parada cardíaca, o ritmo é fibrilação ventricular e eu vou dar um choque para desfibrilar o doente. É assim que funciona quando eu estou diante de um suporte avançado, numa equipe que tem médico, enfermeiro, técnico, alguém do administrativo auxiliando na compressão. Esse é o cenário. E aí, existem duas, não precisa vocês apertarem os olhos para ver, mas é só para sinalizar que existem 2 algoritmos que eu posso seguir. O dos ritmos chocáveis e o dos ritmos não chocáveis. E é o que eu costumo dizer, pessoal, a caixa do morto ela é relativamente fácil. Por pior que seja estarmos diante de um paciente morto, porque é morto, ele não tem pulso, mas ela é a caixa mais fácil de conduzir. Eu só tenho 2 opções, ou é choque ou não. Ou o paciente vai ganhar um choque no peito, ou ele vai ganhar compressão e pensar nas causas. Quando é que ele vai ganhar choque? Quando ele tiver ritmos chocáveis. Que ritmos são esses? Só são 2, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Quando é que ele não vai ganhar choque? Quando ele tiver 2 outros ritmos, assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Então, tem muito menos coisa para eu ver na caixa do morto. Vamos fazer um casinho aqui, para a gente elocubrar, trabalhar a mente como se fosse na vida real. A gente está na sala de emergência do centro médico. Lá tem um paciente do sexo masculino, 65 anos, ele é previamente hipertenso e deu entrada a 15 minutos com dor torácica e evoluiu com perda de consciência, sem pulso e sem respiração. Vocês já escolheram qual é a caixa, né? Então, aqui, quem está atendendo já fez Senhor, Senhor, o paciente não respondeu. Aí eu fiz Senhor, Senhor, ajuda com o desfibrilador. Pulso e respiração. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Meu paciente não tem pulso, meu paciente não respira. Certo? Você começou a compressão torácica, doutor Fabrício chegou, colocou gel na pá no peito e viu isso daí. Eu quero que vocês puxem seus celulares, abram esse QR Code ou digitem, quem não conseguir abrir o QR Code, é isso aqui, e respondam para mim que ritmo é esse, que é a perguntinha que vai estar lá. Vou dar 15 segundos. Vou sair da frente. Está tranquilo. Acabando já. Então vamos ver como é que vocês foram, o que é que vocês acharam sobre isso. A gente teve... O pessoal está tímido, né? Poucas respostas ainda, mas nós tivemos fibrilação ventricular brigando ali com atividade elétrica sem pulso. Então, nossa plateia está dividida entre esses 2 ritmos. E essa divisão é importante a gente ver, responder, por quê? Porque são 2 algoritmos diferentes. Em um eu vou dar choque, no outro eu não vou. E aí... O que eu quero voltar, então, lá, deixa assim, ó, e aí, para eu fazer a próxima pergunta, eu tenho que explicar. Fibrilação ventricular é um ritmo desorganizado, sem nenhuma linha de base, ele não tem nada assim organizado. Você bate o olho naquele traçado que estava ali, o que é que define um eletrocardiograma? Onda P, QRS, aquele Vzinho, a gente não viu nada disso. Vocês viram? Se alguém viu, me fale, eu não vi. É um ritmo completamente desorganizado, anárquico. Então, acertou quem respondeu que aquilo é uma fibrilação ventricular. Certo? A atividade elétrica sem pulso ela tem ritmo organizado. A gente consegue identificar no traçado do eletrocardiograma algo parecido com o normal. E aí você até às vezes fica na dúvida, opa, tem esse traçado organizado e não tem pulso, o doente está morto? A ESP é isso. Olha o nome, atividade elétrica sem pulso. Está passando energia no coração, mas não está gerando contração cardíaca. Então, não é o caso ali. Aquele coração batendo daquele jeito que vocês viram, ele está assim, ó. Se eu abrisse o peito do paciente e expusesse o coração, ele ia estar tremendo. Ele ia estar assim, ó.
ele tem uma energia elétrica no formato de um curto-circuito. É como se viesse energia de todos os lugares do coração e ele não bate e relaxa normalmente, ele treme, ele não gera ritmo. E aí a próxima pergunta para vocês é, ao identificar esse ritmo, o que é que eu faço? Choque. A resposta é essa, é choque, é desfibrilação, já que é uma fibrilação ventricular. Tá? É só uma brincadeira para vocês participarem, interagirem. Vou dar sequência, já estou acabando, eu estou já no meu tempo de tolerância, que eu sei que eu tenho 5 minutos de tolerância. E aí, vamos ver esse segundo aqui. Aí eu pergunto para vocês, se a situação for essa, ao invés daquela primeira, olha a diferença. Aqui eu estou vendo alguma coisa organizada, não vejo, não? Algo parecido com o que tem no eletrocardiograma normal. Esse é a atividade elétrica sem pulso. Nesse eu não dou choque. Nesse eu comprimo o tórax e penso o que é que eu posso fazer por esse doente. Qual é a história dele? Será que é um infarto? É um trombo no coração? Será que esse paciente é um paciente lá da clínica de Dr. Fabrício, de diálise, e ele é um paciente que não fez a diálise, e aí ele precisa, opa, está com acidose, está com hipercalemia, e aí eu vou fazer as medidas pensando nisso. Então, o guideline, ele traz uma série de recomendações, eu printei aqui para vocês verem, apenas para ilustrar. Tudo que eu já falei, minimize a interrupção das compressões, comprima rápido, garanta 100 a 120 batimentos, dê o choque, depende da carga do aparelho, a gente grava 200 joules para esses aparelhos mais novos, mas tem aparelho que com 120 é igual a 200, depende da marca, tem que conhecer a marca do aparelho. Se o aparelho for daquele grandão mais antigo, é monofásico, são 360 joules. Se tiver capnógrafo para botar no tubo, é interessante. Eu estou numa clínica que tem um médico capacitado para intubar, esse médico intuba, e se não tem, ou mesmo o médico tendo capacidade não conseguiu, porque às vezes a gente não consegue, mesmo sendo capacitado, eu tenho recursos para isso, são dispositivos supraglóticos que médico pode passar, enfermeiro pode passar, e que se posicionam acima da glote do paciente, das cordas vocais, e ventilam na frente da traqueia. E se eu passar um dispositivo desse, ou um tubo, aí já não precisa mais 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. A partir do momento que esse dispositivo é instalado, a compressão é contínua, não precisa contar até 30, marca 2 minutos no relógio, continuamente, e a pessoa que ventila, ventila uma vez a cada 6 segundos. É assim que funciona no suporte avançado, e de preferência com um capnógrafo, que é um aparelho que mede a saída de CO2 na ponta. Drogas, é outra dúvida que as pessoas têm. É outra coisa que eu falo, que na caixa do morto é fácil. Só tem 3 drogas. Eu só tenho que fazer, na verdade, 2. Porque eu faço adrenalina sempre, é sempre a primeira droga. Qual é o intervalo de uso entre uma adrenalina e outra? Qual é a pessoa que está lá? 3 a 5 minutos. Mas vocês, que são pessoas treinadas, já vão aprender aqui que na parada, na hora que eu falo 3 a 5 minutos, meu colega falou para mim, eu sou o técnico novo, 3 a 5 minutos. Doutor, 3 a 5, eu faço 3, 4 ou 5? Já surgiu uma dúvida. Eu não cabe dúvida na parada. Na parada as ordens têm que ser expressas, diretas, objetivas. Então toda parada eu peço uma adrenalina a cada 4 minutos. Ponto. Eu quero... E depois, na parada em fibrilação ventricular, a segunda droga é um antiarrítmico, que pode ser amiodarona ou lidocaína. As drogas da parada são só essas. O restante que eu venho a usar não é da parada em si, é do racional que eu fiz da causa. Meu paciente está com acidose, o Dr. Fabrício vai pedir para fazer bicarbonato. Meu paciente está com hipovolemia, eu vou dar soro. Soro não é uma medicação da parada, é um item que eu estou usando diante do cenário que eu pensei. E só para ilustrar, essa é a do filme, né? Todo filme, quando quer mostrar que alguém morreu, novela, mostra o paciente com isso aqui. Isso aqui é o quê? É a sistolia? Aí, ó. Pessoa sem fé, pessoa com fé. Pessoa sem fé fala sistolia. Não está errada, não, é brincadeira. Mas a gente fica na esperança de não ser a sistolia. A sistolia é a pior do mundo. Não tem nada pior que a sistolia. É a parada mais difícil de voltar. Mas aí, como a gente tem muita fé que o doente pode voltar, a gente fala, não, isso é uma linha reta, pode ser que eu não esteja vendo uma fibrilação ventricular escondida nessa linha reta. E aí eu faço o protocolo cagada. Eu checo os cabos, o ganho e a derivação, para ver se não tem uma fibrilação escondida naquela linha reta. Lúcio, é muita informação. Cabe um curso específico só para cada coisinha dessa, mas aqui eu estou pincelando essas coisas com vocês. E se você fizer tudo certinho, o doente volta. Eu vou sentir pulso, e quem tem pulso tem pressão.
e se tem pressão, está entubado, sai gás carbônico, aumenta CO2, e o paciente você vai rezar um mantra sagrado do retorno à circulação espontânea. Todo doente que volta, ele tem um péssimo hábito de parar, eu já disse isso. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar. Quem tem pulso, tem pressão. Eu afiro a pressão do doente, porque se a pressão estiver muito baixa, ele vai parar de novo. Eu tenho que tomar uma atitude para a pressão subir. Que atitude é essa? Como é que se sobe pressão de doente que está com pressão baixa, pessoal? Tem duas formas. Como é? Ou soro, ou droga vasoativa. Tem doente que pode tomar soro, tem doente que não pode. Aquele doente do Dr. Fabrício, que não fez a diálise, que chegou crepitando até aqui, você bota o estetoscópio aqui e o cara crepita. Esse doente não pode tomar soro, eu tenho que dar droga vasoativa. Aquele velhinho do meu caso, que eu contei, o velhinho que chegou vomitando, 3 dias de febre e diarreia. Esse doente, ele tem que tomar soro. E, às vezes, tem que tomar soro e droga. E aí, para saber se ele pode tomar soro ou não, eu tenho que avaliar o pulmão, ver se ele está saturando bem, ver o cabeção. Quem tem pulso, tem pressão, tem pulmão, saturação e cabeção. E pode precisar de droga de manutenção. Sabe o que é o cabeção? Senhor, aperte a minha mão. O doente que aperta a minha mão depois de uma parada, Senhor, levante a perna esquerda, o doente levanta a perna, ele está com o cérebro 100%, ele está obedecendo a comando. O doente que após a parada não obedece comando nenhum, o cérebro dele tem que descansar para poder salvar o neurônio dele. Ele tem que ficar 1 dia, 2 dias sedado, entubado, na UTI, quietinho, porque o cérebro dele precisa descansar. E aí a gente estabiliza o doente, garantindo via aérea, garantindo pressão adequada, e a gente faz o manejo contínuo, vendo se o paciente tem infarto, se ele vai para a hemodinâmica, se ele desperta, tratando as causas reversíveis no pós-parada. Essa é a nossa missão. Eu trouxe esse vídeo para mostrar uma coisa para vocês, que o Fabrício me pediu, que é o encerramento já, que é assim, e na prática, na vida real, como funciona? O vídeo é um pouquinho longo, mas eu vou mostrar só os 2 primeiros minutos, que é uma situação de parada atendida por um grupo. Paloma e Fabiana, fiquem aqui caso precisem de algum auxílio, certo? Nesse cenário, o paciente chegou vivo, certo? Mas olha como ela organizou a equipe. Ela deu funções para todo mundo. Saturação de 90, pressão de 80 por 40 e cardioscopia feita. Danilo, eu quero, por favor, um cateter nasal nesse paciente a 3 litros por minuto. O paciente está com taquicardia supraventricular, tem um QRS estreito, um RR regular. Vamos ter que cardioverter esse paciente. Senhor, nós iremos aplicar um choque no senhor, mas é para o seu coração voltar a bater normal, certo? Fique tranquilo. Danilo, Cajaíba, eu quero, por favor, 2 mg de morfina, 2 mg de dormonide. Gilmário, ativa o modo sync do monitor, por favor. Carrega 100 joules. Vamos cardioverter esse paciente. Eu quero gel nas paz no peito. Eu estou afastada. Gilmário, se afaste. Danilo, desliga a fonte de oxigênio, se afaste também. Todos estão afastados. Não tira a pá do peito. O paciente está em taquicardia ventricular. Alguém checa o pulso. Danilo, por favor, checa o pulso. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tem pulso? Paciente em taquicardia ventricular sem pulso. Gilmário, carrega para 200. Gel nas paz no peito. Paloma, inicia as compressões enquanto o choque não carrega. Você vê que eles são compulsivos com compressão.
Eu estou afastada, Gilmário se afasta, Paloma se afasta. Paloma retorna as compressões. Quero você fazendo 30 compressões, enquanto o Danilo intercala com 2 inflações, 5 ciclos. Depois desses 5 ciclos, você vai trocar com a Fabiana. Caso você canse antes, me avise, certo? Vocês viram como é o trabalho em equipe? Alguém gritou com alguém? Alguém bateu cabeça? Alguém saiu doido se batendo? Ah, pega não sei o quê, corre todo mundo, pega adrenalina, parou. Parada não tem desespero, tem agilidade, informações bem feitas, a informação vai e volta. Isso é o que é importante. Vocês viram que todo mundo que ela deu uma ordem devolveu. Instale catéter de O2 instalado. Monitorize o paciente monitorizado. É assim que a gente salva a vida de um paciente da forma adequada e é assim que se trabalha em equipe em cenários complexos. A gente está vendo muita gente aqui, mas esses caras abastecem e trocam um pneu em 2 segundos. Assim também funciona uma equipe, como a de vocês, que vai pegar o paciente do nosso caso clínico na sala de emergência e ele vai desmaiar. Aí vocês disseram que a primeira que atende é a recepcionista. Vitória vai chegar e vai atender o paciente. Vitória vai ser treinada para isso. Ela vai comprimir o tórax do paciente e vai pedir ajuda. A ajuda vai chegar. Vai chegar a Juliana para ajudar a Vitória nesse cenário. Vai chegar a Carla para ajudar a Juliana, porque a equipe de enfermagem geralmente é a maior no quantitativo no hospital e é quem primeiro realmente cola no cenário. E elas vão comprimir, e como aqui a gente já tem 3, vão ficar revezando compressão, ventilação, e alguém já vai para o acesso. E vão, como elas pediram suporte avançado, vai chegar o doutor Fabrício e o doutor Lázaro com um carrinho de parada. E Lázaro vai auxiliar Fabrício na via aérea e na ventilação. E a gente não precisa mais do que a equipe que vocês têm lá todo dia, devidamente treinada, cada um sabendo o seu papel para salvar vidas. É isso. Muito obrigado. Alô? Gente, brilhante a aula, né? Acho que quem prestou atenção conseguiu, apesar de em 30 minutos, dê para sair daqui já com outro olhar para um paciente que sofre uma parada cardiorrespiratória. Todos que estão aqui, tá certo? E fica a dica, como o próprio Lúcio falou. Vamos sim organizar, logo em breve, e trazer Lúcio para aqui para fazer esse curso na cidade. Tá bom? Isso aí é um compromisso meu, espero que tenham esse retorno de vocês, porque com certeza a Lúcia vai estar aqui disponível. E é uma grande oportunidade para a gente estar com um profissional desse aqui dando e ministrando uma aula como essa. Lúcio, muito obrigado, meu irmão. Estou à disposição para dúvidas. É a joia. Pessoal, vou abrir aqui 10 minutinhos. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Se algum ficou com alguma dúvida, fique à vontade. Pode ficar. Não é toda hora quem tem doutor Lúcio aqui, viu, gente? Alguém? Fique com timidez não, viu, gente? Doutor, quais são as dúvidas mais frequentes dentro de quando o senhor apresenta uma palestra, né, dessa magnitude? Quais são as maiores dúvidas que o senhor tem logo após a apresentação de uma palestra dessa? O mais comum é as confusões que as pessoas fazem em relação a prioridades. Tá? Entender o que é a prioridade na parada, que foi um dos focos que eu tentei dar bastante na aula. Assim, o coração parado ele tem que ganhar compressão. A sequência, as pessoas têm muita dúvida na sequência. O que é que eu faço primeiro? Você não faz nada antes de mandar comprimir o tórax. Eu tenho aqui agora 80, 70 pessoas neuróticas, compulsivas, obsessivas por compressão torácica, não tenho? Eu falei tanto disso ao longo da aula. A ideia é essa, é assim, eu não sei o que é, comprime e pede ajuda. Ah, está vivo ou está morto? Se você ficou na dúvida, considere que está morto. Comprime e faz o restante. Então, essa é uma das dúvidas. Uma dúvida corriqueira é o AESP, que o pessoal ficou na dúvida quando viu o ritmo. E é uma das coisas que a gente mais treina, médico, estudante de medicina, enfermeiro. Eu falo muito isso, Dani está comigo na UTI há muitos e muitos anos, e o nosso orgulho era quando um técnico de enfermagem nosso chegava para a gente e dizia: doutor, o paciente do leito tal está com arritmia, está com uma bradicardia sintomática instável. Ele não precisa necessariamente me dizer que o paciente está com bloqueio atrioventricular grau 3, BAVT.
Ele não precisa chegar a esse nível de diagnóstico. Isso eu quero que o meu médico chegue, o meu enfermeiro chegue. Mas o meu técnico de enfermagem de UTI, que ele tem esse nível de capacitação, ele salva a vida. Porque na UTI eu tenho um técnico para cada 2 leitos, um médico para cada 10, um enfermeiro para cada 10, na maioria das UTIs. No Clébson tem uma para cada 5. Então, esse é o principal. É assim, qual é o meu papel? Essa é uma dúvida. Eu sendo técnico, eu sendo enfermeiro, eu sendo do administrativo, até onde eu posso ir, qual é o meu papel? Essa é uma das dúvidas. E eu volto e repito, tem enfermeiros aqui, o ACLS, o enfermeiro pode fazer, o médico pode fazer. Eu sou instrutor do curso há 17 anos, e no curso a gente não separa esse aqui até aqui é o médico, até aqui é o enfermeiro. No curso o treinamento é igual. E eu acho isso fantástico, porque a chance do doente sobreviver aumenta. E, às vezes, você tem um médico recém-formado dando plantão e um enfermeiro com uma carreira já estabelecida e com experiência. E se o enfermeiro souber todos os passos e der o norte, ele também vai liderar esse processo e ajudar a salvar a vida. Professor, houve alguma mudança em ritmos de pré-parada ou, por exemplo, paciente em GASP nos últimos protocolos? Porque essa foi uma dúvida que eu tive na minha formação, que eu achei um protocolo e logo que eu me formei mudou um pouquinho. Em relação ao gasping para a plateia, porque tem muito estudante, muito pessoal da enfermagem, gasping é a respiração do peixe fora d'água. Aquele paciente que ele faz uma incursão para tentar respirar e não consegue. Então, esse é o peixe fora d'água, é o gasping. Esse paciente, no suporte básico de vida, ele é para ser considerado parada. A gente, quando vai treinar o leigo, eu não falei que vocês passam a ter a missão de treinar o leigo, namorado, a namorada, o vizinho, o pai, a mãe, o funcionário. Então, na hora que for treinar, você ensina. O leigo não pode checar o pulso. Quem checa o pulso somos nós, profissionais de saúde. O leigo não dá tempo de você treinar ele, ensinar ele direitinho. A gente erra muito, imagine o leigo. Então, esse é um ponto. Gasping é a ausência de respiração, trate como parada. Em relação à pré-parada, em relação às arritmias, teve algumas mudanças, mas muito simplesinhas, assim, do tipo, a atropina passou a ser antes era 0,5, agora é 1 mg em cada dose. A gente faz 1 mg se o doente tiver em bradicardia sintomática. Bradicardia grave é um sinal, é uma das pré-paradas, e aí uma das drogas que fazem parte do algoritmo é a atropina. A lidocaína é um antiarrítmico. Ela entrou hoje no mesmo patamar da amiodarona. Pode ser uma ou outra, sem indicação de preferência. A gente sempre optou pela amiodarona. Na prática, a gente continua optando, porque a gente já está treinado assim, mas o algoritmo coloca as duas na mesma linha. Deixa eu ver se eu lembro de algo mais. No paciente da BRAD, tem também a checagem, quando você bota o marca-passo, checar se há captação mecânica, e a mecânica é na tela e o femoral, para ver se a mecânica acontece, a elétrica e a mecânica. E na suporte básico de vida, durante a compressão, no novo guideline também recomenda que alguém fique checando o pulso femoral, porque se a compressão está eficaz, tem que chegar sangue passando pela artéria femoral. Acho que são os pontos chaves. Tem uma pergunta ali atrás primeiro, depois eu passo para ti. Não, só um minutinho, porque é importante para o pessoal ouvir. Bom dia. Hoje eu sou estudante de enfermagem da Escola Diamantina. E o doutor deu muito exemplo em relação ao ambiente hospitalar, que é o ambiente que as pessoas já estão, né? Mas eu quero saber hoje de um ambiente que não é hospitalar. No meu caso, uma comunidade que fica muito distante de um hospital. Tipo, um paciente começou... Eu vou dar um exemplo de um local de trabalho, que hoje eu trabalho em um restaurante. Alguém está lá e eu consigo identificar que ele está tendo um infarto, ele está tendo... né? O que é que eu faço nesse momento? Eu vou fazer uma RPC até chegar a um hospital? Tipo, vou colocar no carro e sair fazendo... Porque é 28 quilômetros, eu acho. Digamos que eu acho que é 28 até chegar a um hospital, que é o Hospital de Rafael Jambeiro. Tem um postinho de saúde, mas o postinho, no momento, não está funcionando. Eu vou fazer o quê até chegar ao hospital? É ótima a sua pergunta, porque é pergunta de vida real. Eu gosto muito de pergunta de vida real. Na vida real, isso acontece o tempo inteiro. Uma das coisas que mudou muito é você entender que lugares mais distantes, mas com concentrações populacionais, eu estou diante de um vilarejo, eu estou de um distrito, nós, profissionais de saúde, temos que ser agentes de transformação dos nossos ambientes.
Então, vou te dar um exemplo. Eu era diretor médico, fui há muito tempo atrás de uma cidadezinha perto de Feira também, chama Anguera. Não sei se vocês conhecem, minha família é de lá. Quando eu fui diretor médico desse hospital, essa era uma realidade. Se alguém parasse em Anguera, não tinha SAMU, tinha que ser levado para Feira. São 40 quilômetros. Então, é a mesma realidade sua. Assim, não era nem quer dizer que é um restaurante, é um lugar de... é uma cidade com 10 mil habitantes. E era onde estavam meus avós. Então, o que é ser transformador de ambiente como profissional de saúde? É você sentar com o gestor, que muitas vezes não é da área, e sim, explicar para ele que, naquele cenário, primeiro, as pessoas têm que ter capacidade de fazer suporte básico de vida bem feito. Segundo, a necessidade de um DEA é transformadora. Ela é assim, é divisor de vida ou morte. Se eu tenho X mil habitantes, isso é lei, inclusive, em vários municípios. Lugares onde você tem aglomerações superiores a 2.000 pessoas, tem que ter um desfibrilador externo automático de referência em algum lugar perto. Se você andar hoje nos aeroportos, shopping center, estação de transbordo, todas têm. Lá em Feira, Salvador, porque isso é uma lei municipal que obriga a ter. Esse lugarejo seu, você tem que sentar com o gestor, você e os agentes de saúde da região, e dizer, ó, determinado lugar, pelo menos um DEA. Porque o que é que você pode fazer na cena é comprimir, bem comprimir, e tentar dar a esse doente o direito de uma desfibrilação. A maioria dos adultos, nos primeiros 4 minutos, eles param. A fibrilação ventricular sem estrutura hospitalar é com DEA. Então, aí você pode perguntar, não, mas é uma prefeitura pobre. Um DEA hoje não custa mais que empobreça a prefeitura nenhuma, nem de 10 mil habitantes. É possível, sim, mas tem que ter vontade política e orientação, alguém para orientar o gestor. Acho que é isso que transforma, mas é comprimir e, se possível, colocar o DEA. Transportar comprimindo é muito complicado, porque coloca em risco a segurança da pessoa que está ali comprimindo. Você vai botar o doente deitado no banco de um carro e vai sem cinto de segurança comprimindo, com alguém dirigindo igual um louco, de repente você pode ter 3 mortes ao invés de uma só. Então, nunca se coloca em risco a vida do socorrista, certo? Esse é também um dos preceitos básicos dos socorristas. Então, é melhorar o cenário daquele lugar onde o risco existe. E chamar o SAMU também. O SAMU também mudou muito isso, né? Enquanto eu estou comprimindo com qualidade, o SAMU está vindo. Bom dia. A minha dúvida é assim, quando devemos realmente iniciar um RCP? Porque, às vezes, podemos confundir. Às vezes, o paciente pode não estar precisando daquilo, só que a gente pode confundir e fazer, e pode ser algo... A resposta, Gabriela, é assim, é muito mais deletério não começar se tiver parado do que começar se não tiver. Então, você teve dúvida, comece. Se seu paciente der sinais de vida, ele respirar, você começou a comprimir o tórax, o doente tossiu, o doente respirou, você para e reavalia. Às vezes ele pode estar só em parada respiratória e não em parada cardíaca, e você teve dificuldade de avaliar o pulso. Dentre as paradas, é por isso que a caixa do vivo e do morto começa com o pulso, porque eu olho para o tórax e eu checo o pulso. Aí eu vejo a ausência de respiração e a ausência de pulso. Mas se eu vejo a ausência de respiração, mas tem pulso, eu ventilo o doente, porque esse doente precisa de ar. Ele vai evoluir para uma parada, mas ele precisa de ar para evitar que ele evolua. Mas a resposta para a tua pergunta é, se eu fiquei na dúvida, eu não vou trazer prejuízo comprimindo se ele estiver vivo, porque, de algum momento, isso aí vai mudar. Daqui a 2 minutos eu vou reavaliar, vai chegar alguém, eu pedi ajuda, vai chegar alguém e vai dizer, não, esse cara está vivo, não está morto, para de comprimir. Mas não deixe de comprimir porque você está na dúvida. A mensagem principal é essa. Uma dúvida frequente que você perguntou, e eu não falei, é quando parar de reanimar? Essa é uma outra dúvida. Eu reanimo até quanto? Quanto tempo eu passo ali? Aí eu vou falar para vocês, ó, eu não tenho um número mágico, eu já fiz reanimação de 15 minutos e eu já fiz de 1 hora, 1h30, de sair a equipe inteira exausta. Varia a cada caso, existem alguns pré-requisitos. O paciente que está no suporte avançado de vida, ele entra em linha reta. A linha reta é a sistolia. E aí você está ali 15 minutos de reanimação e o tempo inteiro que você vai checar a cada 2 minutos, a sistolia, esse doente não vai voltar. Ele está num ritmo, o pior que tem, o tempo inteiro. O doente que eu comecei a reanimação, ele estava em fibrilação ventricular, eu choquei, reanimei. Aí o outro ritmo era taquicardia ventricular. Choquei, aí continuei, aí entrou em AESP, aí eu reanimei, aí
Fibrilação é um doente que está passeando pelos ritmos, aquele coração está lutando para viver. Esse doente eu prolongo a reanimação. Um doente que foi afogamento, um doente que estava em um lugar frio, esses doentes a reanimação é mais prolongada. Há um doente idoso, caquético, em fase terminal de uma doença oncológica. Esses pacientes, quando ainda você fica na dúvida e reanima, às vezes já tem até recomendação de não reanimar. Mas quando ainda assim você começa, também não vai ser uma reanimação prolongada se ele não der sinais de que ele está evoluindo para sair. Um outro critério é a exaustão da equipe. Num cenário como esse que ela colocou, a equipe está reanimando, tem 1 hora e o SAMU não chega, o doente está lá gelado, pupila aberta, e todo mundo reanimando, exausto, aí você suspende. Mas é avaliar cada caso e cada cenário. Doutor Lúcio, muito obrigado. Como nós estamos reafirmando aqui, é um simpósio com um conteúdo riquíssimo. Dr. Lúcio Couto é uma referência em Feira de Santana e região. Nos presenteou com esse momento aqui. E agora eu gostaria de uma salva de palmas. E o Dr. Fabrício e o Dr. André vai presenteá-lo. Muito obrigado, Dr. Lúcio. Estão tirando já. Já. Deixou. Ele apareceu na tela, inclusive. Muito obrigado, doutor.